Oi pessoal, hoje nós vamos entender sobre o movimento retilíneo uniforme, que é o MRU, ou movimento uniforme, MU. Nesse movimento, retilíneo significa que ele vai ser em linha reta. E uniforme significa que ele é padrão. Se a gente tem um movimento padronizado, significa que a velocidade vai ser a mesma. Então, a velocidade ela é constante e isso é muito importante. Sempre que você vê que a velocidade não mudou hora nenhuma, significa que é um movimento uniforme, seja em linha reta ou não. Se não mudou a velocidade, movimento uniforme. E nós vamos ter a fórmula da velocidade, que é a distância pelo tempo. Então, para a gente calcular a velocidade média, ou calcular a distância, ou calcular o tempo, a gente utiliza essa fórmula. Só tem ela, que a gente pode reescrever ela como essa daqui, que é a do sorvete. Essa fórmula do sorvete é uma função horária, tá? Função horária significa é uma distância em relação ao tempo. Então, quando o exercício pedir a função horária da posição, a gente tem que usar nesse formato, tá? Mas para os cálculos, ou a gente usa assim ou assim, tá? É a mesma fórmula escrita de jeito diferente, porque aqui é só multiplicar cruzado. Lembra que ΔS é a distância final menos a distância inicial pelo tempo. O tempo inicial é 0. Então, multiplicando cruzado, vai dar essa fórmula aqui que eu gosto de chamar de sorvete. Lembrando que na do sorvete, o S é a distância final, o S0 é a distância inicial, o V é a velocidade e o T é o tempo. No sistema internacional, nós vamos deixar a distância em metro, a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo. Isso no sistema internacional, que é o padrão. Se a gente quiser transformar a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo ou de metro por segundo para quilômetro por hora, pode fazer essa conversão. De quilômetro por hora, você divide por 3,6 para achar em metros por segundo. Tá? Geralmente, a gente passa para metros por segundo para deixar no sistema internacional. Se quiser de metros por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Grava de quilômetro por hora para metro por segundo, que você vai dividir por 3,6, que aí você vai chegar no sistema internacional. Aí é só você lembrar. Ao contrário, é só multiplicar. Vocês devem ter reparado aqui que eu coloquei um y igual a x mais b. Isso aqui é uma função do primeiro grau. O y seria o nosso s, que é a distância. O S0, tá vendo que ele tá sozinho? Então, ele seria o b, que é aquele coeficiente linear, onde toca o eixo y. O a é a velocidade e o t é o x, tá? Então, ele vai dar aí uma função do primeiro grau. Um gráfico, por exemplo, de distância pelo tempo, que nós já vamos ver no próximo slide. Vamos entender todos os tipos de gráfico que pode aparecer aqui. O primeiro tipo é a da velocidade pelo tempo. Como é um movimento uniforme, significa que a velocidade ela não pode mudar, não é? Se ela não pode mudar, ela vai ter que dar uma reta paralela ao eixo, porque a velocidade ela tem um valor só, digamos que seja 100 km por hora. Então, vai ser 100 km por hora o tempo todo, porque ele não muda. Aqui, no segundo gráfico, é a mesma coisa, 100 km por hora. Qual que é a diferença do primeiro gráfico para o segundo? Um tá na parte de cima e o outro tá na parte de baixo. Aqui significa que a velocidade é positiva e aqui a velocidade é negativa. Quando a gente fala uma velocidade negativa, não significa que ele está mudando a velocidade, tá? Então a gente costuma pensar assim, deu negativo aqui, deve ser porque ele está diminuindo a velocidade. Não. A velocidade é a mesma. O que está mudando vai ser o lado que ele está indo. Então, se a gente adotou que indo para a direita é o nosso positivo, quando ele estiver voltando, então vai ser o nosso negativo, tá? Então, esse aqui ele tá indo para o sentido positivo e no outro ele tá voltando. Quando ele tá indo para o sentido positivo, nós falamos que é um movimento progressivo. Quando ele tá indo para o sentido negativo, que ele tá voltando, é um movimento retrógrado, tá? Mas a velocidade não muda hora nenhuma. Se a gente pegar esses gráficos aqui e calcular a área, então pegar e calcular a área aqui e a área aqui, ó, que é a área de um retângulo, nós vamos ter a distância que ele moveu.
O outro gráfico vai ser a da posição. Então, lembra que nós tínhamos visto que a fórmula, que eu gosto de colocar como sorvete, é uma função? Então, o S é o Y, o S0 vai ser o nosso B, mais o V vai ser o nosso A, X. É aquela função do primeiro grau que a gente aprende lá na matemática. Então, onde toca o eixo, que é o coeficiente linear, é o S0. Então, aqui, ó, é o S0. Aqui é o S0. E o A, que é o nosso coeficiente angular, vai ser a velocidade. Então, aqui a velocidade tá para cima, significa que tá indo para o sentido positivo. Então, igual ao anterior, sentido positivo, não é que a velocidade está aumentando. Aqui a velocidade não muda. E quando o gráfico tá para baixo, é porque ele tá voltando. Então, aqui continua sendo positivo, ele está indo para o sentido contrário, ele está voltando. Do mesmo jeito, progressivo quando vai para o positivo e quando ele volta, retrógrado. Para a gente saber se o gráfico vai ficar subindo ou descendo, nós vamos usar o sinal aqui, ó. Positiva, o gráfico é subindo. Quando for negativo, então ele vai estar descendo. E se tiver várias retas, vocês vão olhar a inclinação. Aquele que tiver mais inclinado vai ser aquele que tem a maior velocidade. Então, tá vendo que esse aqui, ó, que tá em cima, tem um ângulo maior aqui, ó. Então, significa que ele tá mais inclinado. Então, a velocidade desse aqui de cima, que eu chamei de V2, é maior do que esse daqui. Então, quanto mais inclinado, maior é a velocidade. Nos próximos vídeos, nós vamos fazer bastante exercício sobre esses assuntos, tá? Mas se ficou alguma dúvida de alguma parte do conceito, deixa aqui nos comentários. E até o próximo. Tchauzinho!